ouvindo melhor? Bom dia, espero aí o pessoal se assentar com calma. Vou fazer uma breve oração aí. Sim, melhor? Marcos, tu consegue colocar ali a confissão? Então eu vou iniciar aí o nosso estudo de hoje com uma oração. A gente dá início. Senhor Deus Santo Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Obrigado, Senhor, por tua imensa bondade, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, que fez com que tu enviaste o teu Filho, Senhor, Santo, para morrer por nós pecadores, Senhor. Obrigado, Senhor, porque assim o Senhor hoje pode ser ao mesmo tempo justo e o justificador do pecador, Senhor, e nos trazer de volta a comunhão, Senhor, que perdemos em Adão, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui no teu santo dia, Senhor, separado para a adoração do teu nome, ouvindo da tua palavra, aprendendo de ti, convivendo com o teu povo, Senhor. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor, fazer com que o nosso coração anseie, meu Pai, pelo teu santo dia, pelo culto, Senhor, e que muito além, Senhor, do que estarmos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, a trabalhar, meu Pai, os 6 dias, nos preparando, Senhor, para que possamos chegar aqui e prestar um culto, meu Pai, que é fruto de um coração devoto, Senhor, e que busca a obediência e o serviço durante toda a semana, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos ver a beleza da tua palavra, Senhor, a grandiosidade da tua salvação, que o nosso coração se enche, Senhor, de arrependimento, Senhor, de fé, Senhor, alegria e amor a ti, meu Pai. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, através da sua palavra, apesar da fragilidade, Senhor, da ferramenta utilizada, Senhor, que a sua palavra seja exposta, Senhor, que o entendimento, Senhor, da dinâmica da tua palavra nos seja aumentado, Senhor, e que isso redunde em glória, Senhor, e gratidão ao teu nome. É o que eu te peço, meu Pai, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje o objeto do nosso estudo é a seção 1 do capítulo 15 da nossa Confissão de Fé. Quem tiver aí o texto da confissão, tiver um livrinho que quiser abrir, pode abrir, enquanto o João tenta colocar ali no telão. Então eu vou aproveitar e ler o texto para que a gente vá se familiarizando aí com essa sessão que a gente vai estudar, enquanto, quem sabe, ela fica ali na nossa vista. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como a fé em Cristo. Essa é uma sessão bem curta e ela fala de coisas aparentemente óbvias para o nosso dia a dia, pelo menos para a gente que já tem algum contato com a fé reformada, e ela é quase que autoexplicativa. Isso me trouxe alguns desafios na hora de preparar esse estudo sem avançar nas outras sessões das outras aulas. Mas vamos lá. Queria primeiro destrinchar com os irmãos, o que a confissão está querendo nos passar através dessa sessão. Por que ele introduz esse capítulo do arrependimento para a vida com essas palavras e tentar pegar um pouco mais em detalhe o que cada coisa aqui está nos dizendo. O primeiro trecho que eu queria pegar é justamente esse, do arrependimento para a vida. Por que a confissão ela chama esse arrependimento do crente, ela não fala simplesmente em arrependimento, mas ela é específica em qualificar esse arrependimento e chamá-lo de arrependimento para a vida. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos
como objetivo aqui da confissão, nessa exposição sistemática da teologia, do ensino da Escritura, é o texto de 2 Coríntios, versos 9 e 10, que eu vou ler para os irmãos. Depois, quem quiser pode até ler um pouco mais em cima, e a sequência, mais em especial aqui o 9 e 10, aqui nos 2 Coríntios 7. Paulo está comentando aqui que foi necessário a ele que ele enviasse uma carta um pouco mais dura àqueles irmãos de Coríntios, repreendendo eles pelo pecado deles, e parece que houve um arrependimento, houve uma mudança de postura da igreja, e aí Paulo escreve essa segunda carta, comentando sobre a primeira carta de repreensão que ele tinha dado, e essas consequências e como ele lidava com isso. E ele diz o seguinte: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então isso é interessante, porque a gente vê que o arrependimento para a vida, ele não é simplesmente um arrependimento comum, como às vezes a gente tem com atitudes cotidianas. De repente você pegou o seu carro, foi se dirigir a algum lugar, esqueceu de ligar o GPS, e você podia escolher 2 caminhos, pegou um, tinha um engarrafamento, você fala, poxa, podia ter buscado o caminho alternativo que eu ia chegar mais rápido onde eu queria. Não é esse tipo de arrependimento. O arrependimento, ele é justamente isso, você se virar totalmente, abandonar um caminho e buscar outro, mas não basta a gente simplesmente deixar um caminho de pecado se não for pelo motivo certo, se não for da forma certa, como a gente vai ver conforme isso avança. Então, o simples remorso, a dor pela consequência do nosso pecado, quando você é de alguma forma repreendido, quando de alguma forma as consequências do nosso pecado nos alcançam e a gente nos entristece, esse não é o arrependimento pela vida. O arrependimento pela vida, ele é o que, junto com a fé, como a gente vai ver, como produto da regeneração, ele nos conduz à vida eterna. Ele é uma condição para que a gente alcance o estado de salvação, para que a obra de Deus seja plena e alcance o seu propósito de salvação em nossa vida. E aí isso entra o segundo trecho, a segunda expressão que os teólogos de Westminster usam nessa confissão, que é: o arrependimento é uma graça evangélica. O que a nossa confissão está querendo nos dizer quando ele chama o arrependimento de uma graça evangélica? Ele está querendo chamar a atenção que esse não é um arrependimento produzido pela carne, que mais uma vez vai nos levar aqui à separação do simples arrependimento de uma atitude cotidiana, ou até um arrependimento pelo pecado, mas não é um arrependimento que é produzido pela graça de Deus. É simplesmente uma dor pelo pecado, poderia ter feito diferente, não queria sofrer essas consequências, isso me levou a caminhos a lugares que eu não gostaria de ir. Não é essa a ideia. Essa graça evangélica, ele está nos chamando a atenção para isso, que esse arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele, apesar de ser, entre aspas, isso é uma coisa curiosa que é interessante a gente ver com um pouco mais de detalhes, que ao mesmo tempo que nós nos arrependemos, é uma obra, uma condição do próprio homem, que ele olha para o pecado e ele se arrepende, mas isso não é uma coisa que é produzida pela própria carne, produzida pela vontade do homem. Isso é a consequência de um processo de salvação que começa com a pregação da palavra, que é seguido pela regeneração do nosso coração. Quando a gente ouve a palavra, o Espírito Santo abre os nossos olhos para nós entendermos
a verdade da palavra, o poder do Deus da palavra, e que a gente sai da nossa cegueira e escravidão do pecado, que a gente consegue olhar para Deus, verdadeiramente ver quem Ele é e termos desejo de buscarmos a Deus. Todas essas obras que são feitas no nosso coração, ela vai redundar nesse arrependimento. Então, apesar do homem propriamente, nós devemos nos arrepender, nós devemos buscar esse sentimento no nosso coração. E até curioso, porque essa aula era para ter sido dada semana passada e acabou ficando para hoje. Justamente hoje a pregação falou sobre arrependimento e tocou nesses pontos. A gente vê como Deus faz todas as coisas de forma perfeita. Então, essa graça evangélica é esse dom do Espírito, que quando a gente tem o nosso coração renovado, a gente consegue, a gente é solto, a gente quebra, Deus quebra a corrente que nos escravizava o nosso pecado. A gente consegue ver a palavra, a gente consegue ver Deus, a gente consegue ver Cristo, a gente começa a ter um pequeno vislumbre da obra de Cristo, o que Cristo fez por nós. Essa fé toma o nosso coração, nos traz amor a Deus. É impossível com que a gente olhe para o nosso pecado e a gente não sinta repulsa. A gente não... Essa obra de Deus vai produzir esse arrependimento que, de certa forma, é uma obra nossa. Eu queria pedir que os irmãos abrissem Atos 11, 18, por favor. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Ouvindo eles estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, esse arrependimento para a vida ele foi concedido por Deus. Ele não é uma obra do próprio homem. E o segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos, esse eu vou ler, é Jeremias 31, verso 18 e 19. Principalmente ali da segunda parte do verso 18, que diz o seguinte: bem ouvi que Benjamim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, serei convertido, porque tu és Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Então esse texto ilustra bem como a regeneração é uma obra do próprio Deus, como diz ali, e outros textos da Escritura vão nesse mesmo sentido: converte-me e serei convertido. E Deus abrindo o nosso coração, transformando o nosso coração, como diz lá em Ezequiel, tirando o coração de pedra e não dando um coração de carne, que busca amar, que busca obedecer, que é sensível à palavra de Deus. Isso naturalmente vai nos levar à fé e ao arrependimento pelo entendimento do nosso pecado. Exato. Exatamente. Isso eu tentei não me adiantar, porque justamente a segunda sessão vai falar melhor sobre isso, sobre a diferença, sobre as características do verdadeiro arrependimento, e que um deles é que ele é produzido pela palavra e pela pregação. E então, aqui passando para o próximo ponto desse texto, que esse texto diz que essa doutrina ela deve ser pregada por todo ministro do Evangelho como a da fé em Cristo. E isso é uma questão interessante pelo seguinte: eu geralmente tento pegar comentários não só de autores diferentes, mas de épocas diferentes, para dar uma visão mais ampla, inclusive
E geralmente é nesse tipo de texto aqui que às vezes essas coisas fazem diferença. O comentarista mais antigo que eu peguei, ele chama a atenção que a ideia da Assembleia aqui era fazer uma refutação à heresia antinomiana, porque naquela época existia um grupo de homens que eles pregavam a fé, mas eles tinham uma teoria de que o arrependimento não devia ser pregado, porque o arrependimento era uma coisa ruim para o coração do homem, era uma coisa pouco palatável. Então porque até dá uma explicação um pouco mais ampla para que isso faça sentido. Os antinomianos, eles não acreditam na lei de Deus. Então, como você não tem lei, você não tem pecado. Então não faz sentido você dizer que as pessoas devem se arrepender de um pecado se você não tem um padrão para definir o que é pecado e o pecado não existe. Então eles falavam que quando você pregava o arrependimento, você estava, na verdade, afastando as pessoas do Evangelho, porque você estava trazendo um peso desnecessário que não fazia sentido nesse período de graça, como se você não tivesse mais lei, você não tivesse um padrão para buscar, você não precisasse mudar a sua vida. E a gente sabe que isso vai completamente de encontro ao que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o quê? Para que a graça seja mais abundante, a gente vai fazer o quê? Vai pecar mais? Vai continuar pecando? Como eu posso pecar se eu morri para o pecado? Então, eles fizeram questão de registrar essa importância, que a Escritura é abundante no mostrar. Eu separei aqui 4 textos, podia ter separado 20, que ainda ia faltar bastante texto da Escritura nos ensinando que a fé e o arrependimento, eles andam sempre juntos. E após ler esses textos, eu vou pedir para os irmãos abram primeiro em Lucas 24, 47. Quem primeiro que abrir pode ler, por favor. A gente vai tentar ver um pouquinho mais detido o porquê disso. E se você vê... Obrigado. Você vê que já ali se eu não me engano, esse texto de Lucas, ele é quase que um paralelo ali da grande comissão. Então é Cristo instruindo os discípulos dele já ressurreto em como eles deveriam levar para frente a pregação da palavra que os tinha sido delegada. O próximo texto é Atos 2, 38. O próximo texto é Atos ainda 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E por último, Atos 14,15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então ele fala aqui, convertei-vos, mas a ideia é a mesma, é você se converter dessas coisas vãs, se arrependendo delas e se voltando para Deus. Então, por que a fé e o arrependimento, eles são unidos de tal forma que você não tem como pregar a fé sem pregar o arrependimento, e você não tem como falar de arrependimento sem pressupor a verdadeira fé? Primeiro, como nós já comentamos, porque os dois, eles são frutos diretos da obra de Deus no coração do homem, regenerando o coração.
as duas consequências imediatas da regeneração é a fé em Deus e o arrependimento dos pecados. Não quero entrar aqui em ordem lógica, o que vem primeiro, o que vem depois, como se funciona. Acho que não convém aqui para o nosso objetivo entrar nesse tipo de detalhe, mas fato é que ao termos o nosso coração transformado, nós imediatamente nos voltamos para Cristo em fé e nos arrependemos do nosso pecado por causa dessa fé em Cristo. Isso é interessante a gente dar um passo atrás antes de avançar, para meditar um pouco sobre a nossa condição como pecadores antes de conhecer a graça de Deus. Como a Escritura fala, a gente estava completamente mortos em pecados e delitos. O nosso conhecimento de Deus, ele era ofuscado pelo nosso pecado. A gente não dava a glória a Deus que Deus merecia, como diz em Romanos, porque a gente queria adorar não a Deus, mas a nossa própria carne, a criatura. O homem sem Cristo, ele é completamente morto espiritualmente. Ele não tem essa capacidade de discernir as coisas espirituais, como a Escritura nos diz, e de se voltar para Cristo. Então, o homem no seu estado natural, como descendente de Adão, ele é completamente alheio às coisas de Deus, como diz lá em Romanos. Ele não se volta para Deus. Se o pequeno conhecimento que ele vai ter de Deus na natureza, ele vai repreender de alguma forma, e isso pode se externar com diversas atitudes. Você pode criar um Deus de acordo com a sua própria vontade, que não repreenda seus pecados, como muitos fazem. Você pode recorrer ao ateísmo para que você diga que você não acredita, não vai haver um juízo futuro, você não vai estar um dia diante de alguém todo-poderoso que tem autoridade para te prestar contas e você vai ter que prestar conta da sua vida. De alguma forma, o coração do homem vai sempre fugir de Deus por um impulso interno que só pode ser vencido pelo poder de Deus, pela regeneração, pela obra do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo nos regenera, ele abre os nossos olhos espirituais e nós conseguimos ver a Deus, ver a Cristo pelo que Ele é impossível que essa beleza não domine o nosso ser, que a gente não fique completamente hipnotizado, encantado com esse Deus maravilhoso que abriu os nossos olhos para que a gente pudesse ver como acontece ali com Ezequiel Eliseu e Gease, quando ele está lá morrendo de medo e o profeta fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A gente não está sozinho aqui. E a situação que ele, naquele momento, ele olhava para aquela situação, ele via a situação de uma forma, e quando Deus abre o olho dele, ele vê que aquilo era completamente diferente do que ele via. Aquela situação que ele só enxergava uma coisa, de repente ele vê que aquilo é completamente diferente, e aquilo muda os sentimentos dele, muda a forma dele interpretar aquela realidade que estava diante dele. Então é exatamente isso que acontece na regeneração. A partir do momento que Deus regenera o nosso coração, que a gente vê Deus pelo que Ele é, a nossa situação, a gente deixa de ver Deus como nosso juiz, a gente para de fugir de Deus com medo de sermos repreendidos pelos nossos pecados, com medo de termos que deixar os pecados que nós somos apegados, que nós amamos, que nós não queremos nos arrepender e mudar de vida, mas a gente, como um filho, corre para o Pai, e mesmo que isso seja acompanhado de uma disciplina, a gente passa a desejar essa purificação, a desejar largar aqueles pecados. E um dos motivos disso é que quando nós vemos Deus pelo que Ele é, a obra de Cristo como ela é, e isso é uma das grandes diferenças do verdadeiro arrependimento para um arrependimento falso, que muitas vezes
a gente vê no mundo ou até mesmo dentro da igreja, é porque uma vez que você vê a Cristo, você se sente em Cristo, você se sente amado por Cristo, você já não tem exatamente, você não tem mais o medo do inferno, não é mais a punição que está passando na sua mente, mas você olha para Cristo e você vê o que o seu pecado resultou, o que foi necessário Cristo fazer para expiar o seu pecado, e o arrependimento ele já não é mais só pelo medo da punição, mas ele é pela dor infligida a Cristo, pela aviltação da santidade de Deus, porque você vê que o seu comportamento não está condizente com a obra de Deus, e você precisa dar uma resposta de gratidão pelaquela obra maravilhosa que Deus fez na sua vida. Então eu queria que os irmãos abrissem em Zacarias 12:10, por favor. Hã? Pode ser, ler aí então pra gente. Zacarias 12, desculpa. 10 era o texto. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelos primogênitos. Naquele dia será grande pranto de Jerusalém, como o pranto da Gade de Rimon, no vale do Megiddo. A terra pranteará cada família à parte, a família a casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simeíta à parte e as suas mulheres à parte. Todas as famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Exato. Então a gente vê que aqui nesse texto, o arrependimento ele não é mais simplesmente pelo medo das maldições da lei que estão lá em Levítico e também em Deuteronômio 28. A gente vê que eles, com esse novo coração transformado por Deus, eles olharão a quem eles transpassaram. A gente vê as consequências do nosso pecado. O que foi necessário que Cristo fizesse para que o nosso pecado fosse expiado, e a gente pranteia. Não porque você está com medo de ser jogado no inferno, não porque você tem medo de uma disciplina temporal que Deus possa aplicar na sua vida como sentimento do pecado, mas porque você sente o peso disso para a santidade de Deus. Você sente o peso, o tamanho da obra que Cristo fez por nós, e como uma resposta de gratidão a gente pranteia, a gente chora, porque parte daquele sofrimento que foi infligido a Cristo foi culpa nossa. O nosso DNA, a nossa pegada, a nossa digital está ali na cruz. Parte daquilo foi meu. Muito daquilo ali, do que aconteceu com Cristo, de todo aquele sofrimento, da comunhão eterna. E vocês pensarem isso, meus irmãos, você vê ali aquele texto quando Jesus fala: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Desde antes da fundação do mundo, diante de toda a eternidade, a comunhão perfeita da Trindade nunca foi quebrada. Sempre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em perfeita harmonia, de eternidade para trás a eternidade para frente. Essa comunhão sempre foi perfeita, maravilhosa e nunca foi quebrada, a não ser por esse único momento, aonde Cristo, como a Escritura diz, se torna pecado, e por ele se tornar pecado, ele é ali temporariamente rejeitado pelo Pai,
quando Ele assume todos os nossos pecados, e essa comunhão eterna, ela é temporariamente quebrada em benefício nosso. Isso é uma coisa muito, muito forte. A gente não tem como descrever o tamanho que é. Às vezes a gente vê os filmes ou coisas principalmente ligadas a uma cosmovisão católica, que mostra e dá uma ênfase em cada chibatada, em cada coisa, e bota, e a humilhação, toda a parte terrena que é muito pesado, que Ele suportou, que era nosso, que a gente não teria capacidade de suportar. Mas esse não é o... Jesus suportou tudo aquilo ali sem dar uma palavra. Mas quando a comunhão estava prestes a ser quebrada, Ele lamentou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Essa é um mistério inimaginável, como Deus fez o próprio Filho se tornar pecado em benefício de pecadores como nós, que fugíamos dele, que odiávamos ele, que tentávamos de toda forma suprimir um pouquinho de conhecimento que nós tínhamos dele, e ele nos traz de volta. E um outro ponto que é interessante nós meditarmos sobre a necessidade do arrependimento e a fé estarem sempre juntos, é porque a nossa conversão, ela não é uma coisa compartimentada. Muitas vezes isso é um problema que pode existir quando a gente se aproxima da teologia sistemática sem ter uma visão mais profunda de uma teologia prática, de uma prática de vida. Porque você vê ali, você pega um livro, você abre lá, teologia sistemática, e está lá, tudo quebradinho, como se cada coisa fosse uma coisa isolada, e isso é muito importante para que a gente tenha um entendimento mais amplo, mais profundo. Mas essas coisas, muitas delas acontecem ao mesmo tempo, da mesma forma, diante de uma única obra de Deus, num segundo. Às vezes, não sei como é a experiência de conversão de cada irmão, mas eu já ouvi histórias, já passei por isso. Às vezes tem alguém pregando para você anos, meses, e você fica ouvindo aquela palavra ali, aquilo não faz nenhum sentido na sua vida. De repente chega num momento, alguém fala uma palavra que você já ouviu 300 vezes na sua vida, e quando você ouve pela 100ª, 50ª vez sobre a morte de Cristo, de repente seu olho se enche d'água, você é tomado por uma emoção que você nunca sentiu na vida, e daqui para frente aquilo toma uma proporção, um significado que nunca teve na sua vida. E não era novidade, você ouviu aquilo diversas vezes, mas foi naquele momento que o Espírito de Deus decidiu fazer essa obra no seu coração. Então a gente vê que essa obra, ela é completa. Às vezes em uma pessoa ela é sendo feita de uma forma mais gradual, outras elas têm um impacto de uma vezada só, mas o mais importante que a gente precisa entender é que essa conversão, essa obra de Cristo, o que gera a nossa fé, o nosso arrependimento, ela precisa ser completa. E da mesma forma que a queda, ela atingiu e maculou todos os nossos atributos que nós recebemos como imagem de Deus, na conversão todos esses atributos eles começam a novamente ser restaurados, para que a gente possa... Não, tá bom, João, não. Para que a gente possa servir a Deus verdadeiramente, que a obra de Deus, ela deu os frutos que Deus pretende com essa obra. Então, assim, para dar um entendimento mais claro, alguns teólogos, eu segui isso aqui principalmente daquele comentário do reverendo G.I. Williamson. Ele fala o seguinte, que a conversão, a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento aqui no nosso caso, ele vai afetar tanto a nossa razão, que é a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar, como a gente vê o mundo, as nossas emoções, as nossas afeições, e a nossa vontade, os nossos atos, a nossa capacidade de fazer escolhas. E ele cita 2 exemplos muito interessantes de como uma conversão, um alcance parcial apenas desses atributos que formam o ser humano, ele vai resultar ou numa conversão falsa
ou ele vai resultar numa deficiência grave na nossa vida cristã. E eu creio que assim, o nosso objetivo aqui não seja ficar ali separando até onde vai uma conversão falsa ou até onde vai uma vida cristã deficiente, mas é importante que a gente tenha essa noção. Então eu gostaria de trazer 2 exemplos aqui que a gente pudesse comparar e meditar um pouco sobre isso. O primeiro que ele chama a atenção é para o que a gente conhece como o avivamento pentecostal. Muitos de nós viemos de igreja pentecostais, creio que poucos aqui foram nascidos e criados no Evangelho. Muitos de nós tivemos uma passagem por igrejas pentecostais antes de sermos despertados para Deus, para as verdades mais profundas do Evangelho. E uma coisa que nós vemos assim que é característica desses irmãos, ou até determinado ponto que deixam de ser irmãos, principalmente quando se leva para essa questão do avivamento, é um apelo muito forte à emoção. São músicas que são colocadas, que têm uma melodia que tocam o nosso coração de uma forma diferente, as letras, a forma de colocar as verdades do Evangelho, como nós comentamos aqui mais cedo, chegando em alguns extremos a você retirar a importância da lei, o falar em pecado, qualquer tipo de repreensão, porque aquilo você leva aquela coisa por um sentimentalismo, mas ele não é acompanhado de uma visão profunda da palavra, ele não é acompanhado por uma explicação para que a gente racionalmente entenda e que a gente saiba no que está crendo. Você fica ali às vezes a pessoa está passando por um momento delicado na vida, por um momento mais já sensível, ouve aquilo, Deus quer te salvar, Deus quer te dar o melhor, pare de sofrer, pare disso, tudo aquilo acompanhado por uma música dramática, todo um ambiente, os irmãos que já estão ali, que já são convertidos, que já estão naquilo, vão cooperando, e de repente vem alguém e fala: meu irmão, se você quer largar esse sofrimento, se você quer mudar de vida, se você quer ser feliz, vem aqui na frente e aceite Jesus. E a pessoa vai lá e ela não tem a mínima noção do que significa receber Jesus como Salvador. Ela não tem a noção do que aquilo implica. A mente dela não foi treinada para ela racionalmente compreender, e como Santo Agostinho dizia, nós temos que entender para crer e crer para entender. A gente já comentou aqui que sem os nossos olhos abertos a gente não consegue ver a beleza e a verdade da palavra de Deus. Mas sem entender a palavra de Deus, a gente também não consegue ver a beleza de Cristo, porque a gente não entende quem Cristo é, a gente não entende o que aquilo significa, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Então a pessoa vai lá para frente tocada unicamente pelas emoções, sem a instrução, sem entender o que aquilo significa, e isso não redunda em mudança de vida. Às vezes o pouco que é falado ali, como muitas vezes a profundidade da lei de Deus, da lei moral de Deus é reduzida entre você não beber, você não fumar e você não se achegar a certas atividades seculares. E aí algumas pessoas até são verdadeiramente tocadas pelo Espírito e elas vivem a vida sem uma mudança verdadeira de vida, com uma série de pecados ainda arraigados no coração, porque nunca ninguém demonstrou, nunca ninguém trouxe a ela a razão, abriu a palavra, explicou o que significa a obra de Deus, instruiu ela de forma que ela pudesse entender, a exortou para que ela compreendesse que aquilo é uma coisa que desagrada a Deus, para que ela largasse esse comportamento. Então, isso é uma forma da gente ver que a verdadeira conversão ela precisa tocar todos esses pontos. E digamos que talvez o outro extremo disso é o que alguns teólogos chamam de ortodoxia morta. Às vezes a pessoa, por algum motivo, ela se achega a uma igreja reformada, uma pessoa que por algum motivo de repente gosta de estudar, ou ela está sendo ali constantemente bem instruída na palavra, num entendimento mais profundo, ela consegue entender intelectualmente o que Cristo fez, o que é pecado, como Adão caiu, ela entende toda aquela sistemática. Muitas vezes nós estamos aqui sempre num ambiente com os irmãos,
isso por um senso, muitas vezes, de moralidade da própria carne, esse irmão bem instruído pode deixar algumas práticas pecaminosas para trás, porque ele entende que aquilo é ruim, ele pode começar a entender até algumas consequências nocivas para a vida dele que ele não quer, mas ele não ama Cristo, ele nunca teve o sentimento dele despertado para um sentimento de verdadeira adoração, de devoção. Como a gente viu aqui a questão de Zacarias, ele não olha para o transpassado. O arrependimento, às vezes, do pecado dele é simplesmente por consequência, uma coisa da carne, mas ele não sente o amor a Cristo, ele não sente doer no coração dele o que o pecado dele fez em Cristo. E isso leva a uma ortodoxia morta. A pessoa está ali vivendo uma vida pseudo-evangélica, e quando isso chega num estado a ponto de não ser simplesmente uma fraqueza ou um período de escuridão da alma, como a confissão fala que alguns crentes podem passar, e isso está essa pessoa está na verdade num estado de ainda não verdadeiramente convertido, esse é o lugar mais perigoso que uma pessoa não convertida pode estar. Porque se você está no mundo perdido no seu pecado, pode ser que uma hora você seja confrontado com a palavra de Deus e você se arrependa. Se você está num lugar se você está numa situação dessa de sentimento e você tem um genuíno amor por Cristo, mas você nunca foi instruído, pode vir alguém te instruir e o seu sentimento verdadeiro por Cristo te leve a uma mudança de vida. Mas se você está morto num banco de igreja, vivendo uma vida minimamente moral, em que você consegue ter uma vida parecida com o que todo mundo tem, ninguém vai te exortar. Tudo que você poderia ter ouvido de Cristo, você já ouviu, e aquilo não tocou o seu coração. E essa pessoa, muitas vezes, como até o peregrino ele faz ali se eu não me engano é o peregrino que faz a diferença entre aquele crente que às vezes é um crente verdadeiro, que morre em aflição com medo da condenação, mas que ele vai ver Cristo, e a presunção tola de um incrédulo que se sente salvo, morre às vezes até com uma presunção de que está indo para um lugar bom e se desperta com a triste realidade da condenação. Então essas são as coisas que eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito dessas coisas, a importância de que a nossa conversão seja completa, que o nosso arrependimento seja um arrependimento de fé, que a nossa fé nos leve ao arrependimento, para que não seja uma fé morta, como o Tiago nos fala. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém queria acrescentar alguma coisa que foi dito? Não? Alexandre, você ora para a gente encerrando, por favor?